Olá, povo de Deus, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 24, de 3 a 21 e Marcos 3, de 13 a 19. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens até aos rochedos das cabras montesas. Chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta. E os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se, Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras do que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta. Renunciando a matar-te, poupei-te a vida porque pensei, não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto? E uma pulga? Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei, e que terás em tua mão o reino de Israel. Mais uma história que o povo conta para enaltecer a figura de Davi em detrimento de Saul. Fica evidente que Davi está sendo preparado para ser o rei de Israel em lugar de Saul. No texto de hoje, até mesmo Saul reconhece que Davi é melhor que ele, mas não lhe deu o abraço de reconciliação. Por outro lado, o que faltou a Saul superabundou em Davi. Venceu Golias, triunfou nos campos de batalha e triunfou sobre si mesmo ao controlar a paixão do ódio e da vingança. A nobreza de Davi é exaltada em contraste com Saul. Assim, o povo vai criando em torno de Davi a figura do rei ideal. Marcos 3, de 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele.
Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. O monte é um lugar emblemático, pois para os israelitas era um espaço sagrado, onde se davam as grandes manifestações da divindade. Esse era o cenário ideal para Jesus formar o seu grupo, que o acompanharia na sua missão libertadora. Fica evidente na leitura dos 4 evangelhos que o número 12 é simbólico. Jesus teve muito mais discípulos e discípulas, mas o número 12 é fundamental para explicitar o novo povo de Deus que nasce com Jesus, superando o antigo povo das 12 tribos de Jacó. É um povo novo, de uma nova aliança. Dentre os 12, claro, há pecadores públicos, homens rudes, pescadores, pessoas de partidos diferentes. Então, é um grupo eclético. Cristo chama, escolhe e constitui a comunidade. Marcos não diria isto se não acreditasse que Jesus era Deus. O grupo é convocado para ir ter com ele e, em primeiro lugar, para estar com ele. O novo povo de Deus constitui-se à volta de Jesus, que se apresenta como referência absoluta, assumindo uma função que pertencia à lei. E isso causava escândalo aos judeus. Os discípulos recebem os próprios poderes de Jesus, atuando com a força do evangelho. A vocação implica missão. A vocação está em função da missão. Chama-nos a atenção o acento que recai sobre Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Chamado e escolhido pelo próprio Cristo, não se imaginaria isso. Pois bem, fica a pista. Todos somos chamados, mas isso não nos garante nada. É fundamental a fidelidade, é necessária a perseverança no seguimento de Jesus. Um beijo no seu coração.